As Web APIs, que são um componente fundamental na implementação da parte do servidor de aplicações web full stack, são a evolução de um conjunto de tecnologias e padrões utilizados em aplicações web, entre elas o RPC, Web Services e o padrão RESTful. Nesse próximo conjunto de videoaulas, nós vamos estar estudando um pouco sobre o histórico e a evolução dessas tecnologias para entender seus ideais e seus objetivos. E também vamos estudar sobre o padrão RESTful para a implementação de APIs web de forma padronizada, considerando as URLs utilizadas para fazer a comunicação em ambiente distribuído e as formas de comunicação entre os componentes do cliente e servidor. Inicialmente, nós vamos conversar sobre a arquitetura cliente-servidor e vamos falar sobre tecnologias que foram evoluindo até nós chegarmos no padrão REST. Entre essas tecnologias, o padrão RPC, que é uma sigla para Remote Procedure Call, o padrão de Web Services e depois sobre o padrão REST. A arquitetura cliente-servidor ela considera um cenário de desenvolvimento de aplicações distribuídas, em que nós dividimos a nossa aplicação entre cliente e servidor. É importante recordar que esse modelo de arquitetura ele não é implementado apenas em aplicações web. Existem outros tipos de aplicações distribuídas que implementaram esse modelo de arquitetura, utilizando tecnologias diferentes das tecnologias que hoje nós utilizamos frequentemente nas aplicações web. As características da arquitetura cliente-servidor envolvem, primeiramente, o cenário de desenvolvimento de aplicações distribuídas, o fato delas serem separadas entre dois componentes principais, o cliente e o servidor, o fato da comunicação ser realizada pela rede e o fato de que sempre é o cliente que inicia a comunicação entre os dois componentes. Uma das primeiras formas de implementar a arquitetura cliente-servidor fazia uso do padrão RPC, com uma sigla para Remote Procedure Call. A ideia desse padrão era permitir que nós tivéssemos dois processos implementados em diferentes computadores, caracterizando o cenário de computação distribuída, e que permitisse que um cliente, no caso o nosso primeiro componente, fizesse uma chamada a uma função dentro do seu processo principal. E essa chamada de função, ela disparasse uma comunicação com o componente do servidor e essa chamada fosse executada dentro do servidor. E ao final da execução dessa chamada no servidor, o resultado seria recebido pelo cliente no mesmo ponto de execução do processo que disparou a comunicação com o componente servidor. Para implementar esse mecanismo, o RPC ele considerava dividir os componentes de cliente e servidor em múltiplos componentes. Inicialmente, nós teríamos as funções implementadas no cliente, nós teríamos um componente chamado stub no cliente e no servidor, e um componente de socket, que era responsável por fazer a conexão pela rede com o servidor. E esses componentes eles seriam replicados entre o cliente e o servidor. O componente de socket, a responsabilidade dele é fazer a conexão entre os dois componentes distribuídos. Ele funcionaria de uma forma similar à API de WebSocket ou de sockets que nós estudamos em outras disciplinas. O componente de stub, implementado tanto no cliente quanto no servidor, ele é um componente que ele tem como responsabilidade traduzir os dados que vêm do socket em estruturas de dados que sejam compreensíveis pelas nossas funções implementadas no cliente. E da mesma forma, o componente de stub teria a mesma responsabilidade de traduzir as informações vindas do socket em estruturas de dados que pudessem ser compreendidas, interpretáveis pelas funções implementadas no servidor. Uma das finalidades da comunicação via RPC e da implementação dos componentes de stub
era permitir que a comunicação entre os componentes de cliente e servidor fosse realizada mesmo em situações em que o cliente e o servidor fossem implementados em plataformas diferentes, utilizando linguagens de programação diferentes, frameworks diferentes. A comunicação via rede ela não é padronizada entre as linguagens de programação, e dessa forma enviar um vetor de informações implementados em JavaScript via socket para um outro computador que utilizando Ruby implicava necessariamente em necessidade de traduzir as informações entre os dois componentes. E esse componente de stub ele tinha esse objetivo. Existem diferentes exemplos de implementações do RPC, entre elas o XML RPC, o uso de Web Services, Corba, RMI. Cada um desses padrões utiliza diferentes tecnologias para permitir a comunicação em ambientes multiplataforma, em que o cliente e o servidor podem utilizar linguagens de programação diferentes. O modelo de RPC hoje ele é implementado em outras tecnologias até mais recentes, como o gRPC, por exemplo. Uma das primeiras formas de implementação do RPC envolvia o uso de um protocolo chamado o XML-RPC. O XML-RPC ele utilizava documentos em formato XML para fazer a comunicação no ambiente distribuído. E dessa forma, os componentes de stub eles tinham como objetivo codificar estruturas de dados em formato XML e, posteriormente, no servidor, esses dados eles seriam recebidos em formato XML e teriam que ser traduzidos novamente para estruturas de dados que pudessem ser utilizadas dentro da plataforma do servidor. O XML ele é um formato de marcação de texto bastante parecido com o HTML. Ambas as tecnologias vêm do mesmo padrão de implementação, o SGML, e a diferença é que o XML ele permite a geração de elementos XML de forma extensível, enquanto que o HTML ele tem um conjunto fechado de tags para serem utilizadas. O XML, a princípio, associado a ele, existem diferentes padrões que são utilizados para a configuração de aplicações semânticas, para a geração de marcações especiais em formato de fórmulas matemáticas, de disponibilização de notícias, entre outras questões. E esse formato é utilizado no protocolo XML-RPC com o objetivo de fazer a implementação do mecanismo de stub, de comunicação entre o componente de cliente com o componente servidor. As tecnologias associadas, principalmente no uso do padrão XML-RPC, são o DOM e o SAX, como modelos de parsing do XML, o XSLT, que faz transformação de XMLs, definição de esquemas, utilizando o XML esquema e o DTD, e o uso de Web 3.0. Considerando o XML-RPC especificamente, o objetivo é a implementação de stubs que fizessem a conversão dos dados como representados dentro das plataformas do cliente e servidor, a sua serialização em formato XML, a comunicação via protocolo HTTP entre os componentes cliente e servidor e a sua posterior desserialização, ou seja, a transformação desse dado XML em formatos do tipo de dados que podem ser utilizados nos componentes servidor ou no cliente, no caso. Nesse exemplo, eu trago para vocês um cenário de uso do XML-RPC. Observem que do lado esquerdo nós temos um exemplo de requisição HTTP enviando uma mensagem em formato XML que identifica a chamada de um método remoto no servidor, sendo que o nome do método é getStateName. E ele passa um parâmetro, que é um parâmetro de valor numérico, de valor do 41. Do lado direito, por sua vez, eu exemplifico para vocês uma resposta gerada pelo servidor RPC. Observem que a resposta ela é codificada em formato XML e ela envia uma estrutura de dados do tipo string
de volta para ser utilizada pelo cliente, ambos utilizando o formato XML. A evolução do XML-RPC foi introduzida com o uso da tecnologia de Web Services. Estritamente, os Web Services eles são um conjunto de padrões associados ao uso do SOAP, que é uma sigla para Simple Object Access Protocol. Ele é um formato bastante parecido com o formato XML utilizado pelo padrão XML-RPC. O padrão WSDL, de Web Service Definition Language, que é um mecanismo utilizado para representar as funcionalidades de um serviço disponibilizado na plataforma de Web Service. E o UDDI, que é uma sigla para Universal Description Discovery and Integration, cujo objetivo é ser um registro de serviços, de descrições de serviços que podem ser utilizados nas organizações. No conceito geral de Web Services, a ideia era separar a nossa arquitetura distribuída em 3 componentes, sendo eles um consumidor de serviços, que é como se fosse o cliente da nossa plataforma, da nossa arquitetura cliente-servidor, um provedor de serviços, que ele é como se fosse o servidor da nossa aplicação, e teríamos também um registro de serviços. A princípio, a comunicação do consumidor com o provedor seria realizada utilizando o protocolo SOAP para comunicação de mensagens, um protocolo baseado em XML. No entanto, nós teríamos a funcionalidade do registro de serviços. Esse serviço de registros ele teria como objetivo identificar os serviços, os servidores implementados na organização e implementar um mecanismo de consulta a APIs disponíveis dentro da organização dentro dele, como se ele fosse uma aplicação de registro de descrições de servidores disponíveis na organização. O formato SOAP, como vocês podem observar nesse exemplo, ele utiliza o padrão XML para codificar mensagens de comunicação em ambiente distribuído. Ele é um padrão bastante parecido com o padrão de XML-RPC, de envio de mensagens, de comunicação do método a ser chamado no servidor e de recebimento de parâmetros em formatos de estrutura de dados codificados utilizando o XML.